Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. GGRC11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de galpão logístico e industrial. Na data em que eu gravo o vídeo, é um fundo que está sendo negociado a R$ 10,95. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 10,04%. É um fundo que está sendo negociado próximo do seu valor justo, a um PVP de 0,97, ou seja, atualmente ele está com 3% de desconto. É um fundo que negocia com liquidez muito alta, negociando a média de 1.460.000 por dia, e ele vende uma variação positiva de 2,34% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que ele não era de base 10 e ele veio para base 10, tá? Lá nos idos de 2019, era um fundo que era negociado ali na faixa de R$14, ou seja, ele estava sendo negociado bem acima do seu valor patrimonial. Veio a situação pandêmica, e antes da situação pandêmica, ele ainda chegou a beliscar ali, ó, os 15 e alguma coisa. Durante a situação pandêmica, suas cotas caíram abaixo de R$10. Rapidamente o fundo se recupera e novamente rompe ali o valor de 14, chegando novamente em algo próximo dos 15. Desde fevereiro de 2021, o fundo entrou em queda e, entre aspas, não se recuperou de lá para cá. Então o fundo começou a cair bastante a sua cotação, chegando ali próximo de 12 ali nos idos de 2021, rompendo esse valor, beliscando ali os R$10. Por diversas vezes ali entre 21 e 23, o fundo chegou nesses patamares. Nesse período ali, durante o período eleitoral, as suas cotas chegaram a 12 e pouco, mas, de novo, o fundo voltou a recuar lá no início de 2023. A partir de abril, maio de 2023, o fundo esboça uma boa recuperação, saindo desses R$10, beliscando ali os 12, mas, atualmente, o fundo vem num cenário de queda assim, leve, né? Não é uma queda tão grande, mas atualmente de 12, ele está ali nessa faixa de 11, né? Então ele está mais com tendência de queda do que de alta. Continuando aqui no site, o que a gente observa? Vê algumas informações do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ, é um fundo para investidor geral, mandato híbrido, logística, industrial, galpões, ele é um fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial, assim como vamos deixar para ver também a vacância lá dentro do relatório gerencial. É um fundo que atualmente conta com mais de 122 mil cotistas e mais de 100 milhões de cotas emitidas. Ele vale R$ 11,30 e ele tem um valor de mercado de 1 bilhão e 200 milhões. E o último dividendo entregue pelo fundo foi de 9 centavos. Inclusive, eu vou tentar demonstrar para vocês lá dentro do relatório gerencial que atualmente a capacidade do fundo não é esses 9. Talvez seja algo na casa de 8,5, 8 centavos, mas os 9 ele não teria capacidade de estar entregando. Eu vou mostrar isso para vocês lá dentro do relatório. Continuando aqui, a gente vê o dividend yield médio do fundo. E esse dividend yield médio, ele subiu não porque o fundo está entregando muito a mais do que ele entregava, e sim porque a gente já viu lá que a cotação do fundo vem caindo, né? Então, se a cotação cai e o fundo continua entregando mais ou menos a mesma coisa, o dividend yield sobe muito. A gente vai ver no próximo slide, nominalmente, o que isso representa. Como esse era um fundo que era negociado com bastante ágio, em 2019 o fundo estava entregando algo em torno de 0,5%, 0,48%, 0,49%. Aí ele teve umas entregas altas, né, ó, de 0,75%, mas em média 0,40 e pouco, 0,50 e pouco. Era um dividendo baixo. E aí, à medida que a cotação foi caindo, o dividendo deu uma certa melhorada sim, mas hoje a média do dividendo já está na casa de 0,8, né? 0,82, 0,81, os últimos dividendos estão nessa faixa. E aquilo que eu falei para vocês, melhorou o dividendo do fundo? Um pouco. Um fundo que entregava em média 7 centavos de dividendos, ele atualmente está entregando 9, então teve uma melhoria. Mas o que me chama a atenção, entre aspas, negativamente, ó, são esses períodos aqui que o fundo chegou a entregar até um pouco mais, ó, 10 centavos, mas atualmente ele recuou para 9, e acredito eu que nem esses 9 atualmente eles são sustentáveis. Eu vou mostrar isso lá dentro do relatório. Acho eu que a capacidade seria algo eu não vou calcular, né, mas teria como eu ter uma certa noção, mas acho eu que seria algo mais na faixa de 8 centavos a 8 centavos e meio.
Aqui a gente vê as entregas propriamente ditas, né? Que atualmente está tendo essas dízimozinhas. Então, no dia 1º de agosto, o fundo pagou no dia 8 de agosto essa quantia aí de 9 centavos. Como eu estou gravando o vídeo com bastante antecedência, eu estou antecipando mais do que eu já antecipo, porque eu vou fazer uma viagem. Então, na segunda-feira, estou gravando o vídeo no domingo, vai ser anunciado aí o dividendo de setembro. Vai ser o primeiro dia útil de setembro, ele vai anunciar o dividendo. Acredito eu que, como ele vem mantendo esses 9 centavos, né, o dividendo anunciado seja nessa faixa de 9 centavos aí. Se ele for distribuir a capacidade geracional que ele tem, aí talvez seja um pouco menos. Mas como o fundo tem caixa, né, ele tem reserva, ele está distribuindo um pouco acima daquilo que ele está gerando. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então, a rentabilidade do fundo nos últimos 5 anos está deixando a desejar, mas lá no relatório gerencial eles trazem uma rentabilidade diferente, tá? Então, eu nem vou dar muita atenção aqui ao site, porque eu vou deixar para ver dentro do relatório gerencial, que teoricamente é uma informação mais assertiva. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros. Torne-se membro aqui do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você tem acesso antecipado a vídeos. Como eu disse, esse vídeo está sendo gravado com mais de 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Atualmente, eu só estou atendendo pedidos de quem é membro ou de quem minimamente é inscrito do canal. Se quiser pedir um vídeo, eu vou fazer o possível para atender, mas torne-se inscrito do canal pelo menos, tá? Continuando, essa nossa planilha de controle financeiro é um ótimo produto com muitas funcionalidades, muito versátil. Adquirindo a planilha, ela vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira a planilha porque, além de ser um ótimo produto, é uma forma de nos apoiar financeiramente. Por fim, nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. Compre os e-books, porque também é uma forma de nos apoiar financeiramente. Muito obrigado. Eu não poderia deixar de agradecer aos membros. O Eduardo, o Igor, o Vander, todos renovaram o clube de membros recentemente aí. Saibam todos os membros que vocês são imprescindíveis para o canal. Vocês literalmente carregam o canal nas costas. Muito obrigado aí de coração. Se vocês estiverem precisando de ajuda para uma consultoria, mentoria, estruturação de carteiras, manda uma mensagem para o nosso e-mail ou para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que, por enquanto, a gente não faz indicação de ativos. Eu dei início, né, retomei aí o estudo para a nossa certificação, mas até que a gente tire a certificação, a gente não indica nada. Com a certificação, nós vamos poder, inclusive, fazer indicação de ativos. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. É um relatório bem recente entregue aí pela gestão. Aqui eles falam, né, que eles possuem 21 ativos atualmente. Tem esse asterisco aqui, porque tem ativos que eles participam indiretamente, né? Aqui a gente vê que é um fundo desde 2017. Atualmente ele vale 11,30. Quando do fechamento do relatório ele estava em 11,02, a gente viu que está um pouquinho menos, né? 10,95. O fundo cobra de taxa 1,10 e o prazo médio dos contratos do fundo é de quase 7 anos aí, a média dos contratos. Aqui ele traz relatório em vídeo, né? Se você quiser conhecer um pouco mais, você vai ver diretamente por meio da gestão, né? A gestão comentando aí. Acho interessante. Você pode se cadastrar para assistir lá gravado ou clicar aqui que você vai diretamente para o último relatório. Aqui eles falam os outros canais aí que comentaram a respeito do fundo, né? Canais aí de mais relevância para eles. E onde tiveram notícias também a respeito do fundo. Aqui a gente entra nos comentários da gestão. Eles falam o seguinte, que em julho foi distribuído 9 centavos por cota, o que dá um yield aí de 0,84 no mês, 9,91 anualizado, com base na cota de 11,02. O quanto que foi negociado de cota, o volume médio, e eles falam que movimentaram 36 milhões aí de giro aí de compras e vendas das cotas. O destaque aí é que a base de investidores alcançou o número de 129 mil cotistas. Aqui eles vão falar sobre o cenário internacional, também o cenário local, o IFIX, o IPCA, eles estão falando sobre diversas situações. Eles falam que em relação ao GGRC, durante o mês de julho, recebemos propostas em 2 ativos diretos do portfólio. Então está tendo proposta para venda.
Isso é interessante, porque se eles venderem com lucro, é uma forma de destravar valor, né? Ainda o fundo AAA, no qual o fundo tem 35% de participação, também está em tratativas para desinvestimento de um dos seus ativos. Caso as negociações evoluam, novas informações serão oportunamente divulgadas. Então, se eles compraram parte daquele ativo lá do BLMG, se eles conseguirem vender agora e vender com lucro, né, pode ter sido uma ótima jogada aí da gestão. Continuando no relatório, aqui ele fala sobre eles estão tentando mudar o seu regulamento, né? Entenda mais para vocês tentarem entender o porquê, as regras, o que eles querem mudar. Então pesquise aí para vocês saberem se vocês já são cotistas do fundo. Eles têm um ativo que eles estão ampliando o ativo. É o imóvel lá Santa Cruz. Então, atualmente, já está 81% da obra pronta e 19% pendente aí. Dentre as etapas, ó, por exemplo, o canteiro já está pronto, fundações pronto, cobertura pronto, terraplanagem praticamente finalizado, a estrutura 91%. Aí o piso que já está em fase bem inicial, né? A alvenaria também já está praticamente concluída. As instalações estão na metade do caminho e os acabamentos também estão bem inicial. Aqui mais abaixo a gente vê um pouco das imagens disso, né? Como é que está lá. O interessante é essa ampliação que eles estão fazendo. Aparentemente, o que a gente observa? Que aqui era a parte antiga, né? E essa outra parte aqui é a parte nova que eles estão construindo, né? Então, interessante essa questão de poder ampliar. Por quê? Porque no mesmo imóvel aqui, o mesmo loteamento, né? Eles só aumentam e isso aqui vai gerar mais receita para o fundo. Então, isso aqui traz um retorno bem interessante. E já estava assim, muito mais encaminhado, né? 80% aí. Aqui eles trazem perguntas e respostas. Essa parte também eu vou pular. Sugiro que se você for cotista ou se interessar pelo fundo, vá lá nessa parte e vá ler para você entender um pouco melhor. Aqui a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Eu já vou direto para o final, mas depois eu vou voltar aqui, ó. O que acontece? Aqui no final ele mostra o quanto que o fundo apurou depois de todas as despesas, tá? Saldo antes da distribuição, ó, 7 milhões e meio, 7,5, 8,100, 8,900. Mas o que a gente observa? De 7,5 ele distribuiu 8,100, ó. 8,200, 9,800, 9,600. Então, sempre ele está usando recurso, ó, 500 mil, 700 mil, 1 milhão e 600, 600 mil. Então, ele está usando dinheiro aí. Ele não está entregando, teoricamente, o que seriam suas capacidades. Então, se a gente for ver bem aqui, ó, acho que essas diferenças aqui, sei lá, estou calculando bem por cima, não estou fazendo um proporcional, não. Tá? Daria para a gente simplesmente ver, né? Se isso aqui representa 0,91, é só o que a gente vê o que isso aqui representaria, né? Não vou fazer esse cálculo, não, mas o fato é que ele não está entregando as suas capacidades. Em julho, o fundo auferiu 10 milhões e 700 de receita, 9.800 adveio por meio das locações, mas ele teve ali, ó, renda fixa, 450 mil, receita de renda variável, 500 mil. Aqui, aparentemente, né, eles têm fundos imobiliários. E aí, lucro com venda de FIIs, ele teve que vender um pouco, e atualmente aí ele não fez venda nesse mês, né? As despesas do fundo que vai realmente para a gestão, note, ó, ele tem 1 milhão e 800 mil de despesas. Só que o que vai para o bolso da gestão é isso aqui, ó, 932 mil. Por quê? Alavancagem, 575 mil. Imposto de renda, 97. Outras despesas que ele não especifica, 211 mil. Então a gente vai ver aqui na prática o que esses 932 mil representam frente ao total que o fundo receitou. Então vamos ver aqui, ó. 932, 948, que eu vou arredondar para 933. Isso aqui vezes 100, dividido por 10 milhões 788. Então a gente vê que as despesas do fundo estão ali em 8,64%, totalmente ali num limite bem aceitável, né? Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos ajudar de forma gratuita. Simplesmente aqui no vídeo você vai deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente nos ajuda imensamente. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós o que você achou ou acha a respeito desse fundo. Você tem ele? Você teria? Você sabia que ele migrou para essa base de R$10? Você acha que a gestão vem fazendo um bom trabalho? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Esse é um fundo, ele vem sim há um bom tempo, fazendo uma boa entrega de dividend yield. A gestão vem fazendo um bom trabalho, mas esse é um fundo que tem um passado um pouco polêmico. Já assim,
foi mal visto aí pelo mercado. Talvez até por isso que ele não esteja aí tão acima do seu valor patrimonial, tendo em vista que alguns fundos logísticos, né, costumam conseguir negociar acima do seu VP. Atualmente, bons fundos estão sofrendo. HGLG, LVBI, BTLG. Então são fundos assim que não estão conseguindo disparar tanto quanto em outros momentos, né? Em geral, numa carteira diversificada, eu acho que cabe esse fundo, mas ele não é um fundo do meu gosto. Eu não tenho, assim, nada a trazer negativo, assim, em relação ao relatório gerencial, em relação às situações, eles são bem transparentes aí. Mudaram a gestora, inclusive, né? Então, nessa nova gestão, o fundo vem se mostrando aí bem interessante. Acho que cabe numa carteira diversificada, mas não é um fundo da minha preferência. Então, não tenho nada negativo a falar, mas não é um fundo que eu teria. O fato de eu estar falando a respeito disso não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Mu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos para monetizar o canal. Estamos atualmente com 74, então nos ajude a chegar à nossa próxima meta, que é o 100. Desde já, muito, muito obrigado. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui eu vou reforçar o recado no início do vídeo. Se você estiver precisando de uma ajuda para uma mentoria, uma consultoria ou estruturação de carteira, manda uma mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Reforçando que nós não fazemos indicação de ativos, que retomamos o curso aí da certificação CEA. Acredito que em breve a gente vai conseguir tirar essa certificação. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e eles vão falar sobre a distribuição deles, né? Eles também trazem um comparativo com a média, né, dos outros fundos, né? Então a média dos outros fundos imobiliários logísticos, eles estão conseguindo performar um pouquinho acima deles e vem conseguindo superar a NTNB aí, ó, com um spread bem interessante. A performance do fundo que eu falei para vocês, então comparativamente, desde 2017 para cá, o fundo vem tendo uma performance superior, tanto ao IFIX, tanto ao CDI, tanto ao IPCA. Então aqui diverge bastante lá do site, né? Aqui, deixando claro que essa performance é a cotação mais o dividendo distribuído. Outro ponto que eu gostaria de reforçar. Geralmente, os fundos imobiliários, até mesmo o IFIX, costumam performar acima do CDI. Agora, o que a gente observa em momentos que o CDI estava mais arrefecido, né? Olha o quanto de diferença que os fundos estavam performando frente ao CDI. No momento que ele começa a subir muito essa taxa Selic descontrolada, aí ele atualmente superou o IFIX. Por enquanto, o fundo ainda está conseguindo performar acima do CDI, né? Mas se ele continua muito tempo alto, aí é difícil para um fundo de tijolo superar o CDI durante muito tempo alto. Ele vinha numa tendência de queda, de arrefecimento, né? Mas vamos aguardar até o final do ano, para o ano que vem. Eu não acredito que ele caia mais tanto o nosso CDI aí, pelo menos por enquanto. Continuando aqui, ele fala sobre rentabilidade, ele trouxe um gráfico interessante, ó, sobre rentabilidade e performance, né? Então, assim, e alavancagem. Quanto mais para cima, mais alavancado o fundo é. Quanto mais para a direita aqui, maior é a rentabilidade do fundo. Então, o Gary, ó, ele tem tido uma rentabilidade, está entregando entre 11 e 11,5%, né, de rentabilidade, e com alavancagem na faixa de 20%. O TRXF é um dos aqui que tem maior alavancagem e ainda assim não entrega maior performance, né? Então, vê o TRBL com alavancagem relativamente alta também, ó. Então tem XPIN, e aí o GGRC tem uma alavancagem baixa, e tá tendo uma boa rentabilidade, né? O LVBI com a alavancagem pequena, então interessante isso aqui, HGLG, uma das menores rentabilidades, e ele não tem tanta alavancagem assim, e provavelmente o tamanho dessa bola é porque deve ser o tamanho de mercado também desses fundos imobiliários aí. Continuando aqui, fala sobre o volume da cota, a gente vê que o fundo vem caindo as suas cotações, né? E aqui a gente vê o quanto o fundo distribuiu por inquilino, né? Eu vou trazer para o semestral, que eu acho um pouco mais interessante. No semestral, o que a gente observa? Americanas, 23% e Ambev, 17%. Aí a gente vai ter ali também a Etera com mais 10,84%. Esse aqui tá tranquilo, tá 10% das receitas, né? Mas essa exposição a Ambev, exposição a Americanas, é uma exposição demasiadamente alta, né? Assim, ó. Ambev não dá problema, não está dando problema, e é uma empresa muito sólida, muito consolidada, tende a não dar problema, beleza? Beleza. E aí,
anteriormente, a fraude que ocorreu com as americanas eram uma empresa AAA, era uma empresa de ótima qualidade de crédito, era uma empresa muito bem vista e tal. E assim, atualmente a gente sabe que Americanas é uma empresa problemática. Então, 23% das receitas para o único inquilino, e aqui que não fosse Americanas, que ainda assim fosse uma outra gigante aí, tá? Muita exposição a um único inquilino é risco de concentração. Se ocorrer alguma situação aí, pode dar problema. Então, para fundos de tijolo é um pouco difícil a diversificação. Atualmente, ele tem ali 40% em 2 únicos inquilinos. Então, isso é um ponto de bastante atenção. O mais adequado seria se ele tivesse todas essas pulverizações que ele tem aí, né? Mas acredito que com o passar do tempo, à medida que os fundos forem crescendo, cada vez mais ele vai ter uma dependência menor aí de um único inquilino. Então, se você for cotista ou se pretender ser, saiba desse ponto de atenção aí. Ele fala a composição do fundo, né? O que ele tem de patrimônio, o que ele tem de dívidas e o patrimônio líquido do fundo. E ele até mostra o que são essas disponibilidades, mais aluguéis, mais FIIs, né? Então, interessante isso aí. Continuando aqui, a gente vê nos cotistas que vem crescendo expressivamente. O ponto da gestão ter trazido o fundo para a base 10, acho que isso ajudou muito, tá? Muitas pessoas gostam de investir em fundos de base 10. Então, teve uma alta interessante. Fazia tempo que eu não trazia um relatório deles, tá? Então, eles, entre aspas, copiaram o que tinha lá no Kizu. A gente vê que eles têm cotistas espalhados por todas as regiões, mas a maior parte está ali em São Paulo, tem Minas também com posições altas, o Rio, a parte sul também investe bastante no fundo, Rio de Janeiro também investe bastante. Continuando aqui, a gente vê sobre as receitas. Quando tem reajuste, a maior parte delas se dá em outubro e dezembro. E a gente vê que o fundo tem diversificação em bastante regiões do país, né? Mais concentrado na região sudeste, principalmente em São Paulo. Os tipos de ativos que eles têm. 58% é logístico, mas eles têm industrial e híbrido também. São inquilinos do setor comercial, alimentos, petroquímica. Então, tem uma diversificação por inquilinos, diversos segmentos. A maior parte dos contratos estão indexados a IPCA, um pequeno percentual INPC. Quando que vence os contratos? Então, para o ano que vem vai vencer 9%. Não tem informações desse ano, né? E aí o ano de atenção é o ano de 2027. 2027 está vencendo 38% dos contratos. Fica bastante atento para ver como que vai se comportar. Se a gestão vai conseguir renovar os contratos. Se não se renovar, se vai conseguir fazer uma reposição rápida dos inquilinos, tá? Ele tem mais 7% lá vencendo em 2028. E a partir de 2030, 46%. Mais abaixo aqui, ele fala sobre os principais indicadores. Teoricamente, o fundo tem uma vantagem competitiva. Por quê? Porque ele tem conseguido, o aluguel médio de seus imóveis está abaixo do valor de mercado, né? Então, teoricamente, se alguém sair, aparentemente eles vão conseguir aí alugar rápido. E se antes vinha com essas comparações, ó, o aluguel médio de mercado veio subindo, pode ser um indicativo para que o aluguel médio do fundo consiga subir. Atualmente fez foi cair, né, o aluguel médio, né? Então vamos ver se ele consegue acompanhar e ficar mais próximo do que era antes. Continuando aqui, mostra os ativos que ele possui. Então aqui ele tem 6 imóveis no setor logístico. Aqui mais abaixo a gente vai ver mais outros 5 imóveis. E aquele que ele comprou participação lá no BLMG. Acredito que esses 3 aqui, ó, são lá do BLMG. Com certeza o da Fiti e esse Mercado Livre Toyota eu tenho certeza absoluta. Esse aqui que eu não lembrava se era lá do BLMG. Então AAA, ó, então esses aqui são imóveis que ele começou a ter participação lá. E aqui são os ativos industriais que ele possui. Aqui tem 5. Inclusive essa Covolan vinha dando problema para eles. Acredito que se ainda está aqui, pode ser que eles tenham solucionado, né? Estão resolvendo com eles aí. Mas é uma indústria que deu problema para eles. Mais abaixo aqui a gente vê mais outros 5 imóveis do setor logístico. Esses aqui, da última vez que eu fiz relatório, não tinha. Esse Rizobacter, esse Moinho Iguaçu aqui, ó, que fica lá em São Miguel, e esse aqui que fica em Cascavel, ele não tinha. E aqui vai um ponto de atenção, tá? Esses imóveis do setor industrial, eles têm um ponto forte e um ponto fraco ao mesmo tempo, tá? Como assim? Esse aqui, ó, eu vou voltar aqui que eu tenho certeza o que eles fazem, tá? Vamos lá, Copobras. A Copobras é uma empresa de descartáveis. Então, essa indústria aqui fabrica produtos descartáveis. Poxa, se essa empresa sair daqui, eles vão ter dificuldade de achar um outro imóvel para eles alocarem, mas ao mesmo tempo também, o fundo vai ter dificuldade de achar uma outra empresa, sabe, do mesmo segmento para colocar. E aí, para fazer ajustes e tal, isso causa uma certa problemática para o fundo. Então, imóveis industriais,
ele tem um ponto forte e um ponto fraco no mesmo ponto, sabe? Então é algo que eu vejo com mais risco. E como esse fundo tem meio que 50% dos seus ativos em setor industrial, isso aqui também é um dos pontos que não me agrada muito, esse fundo imobiliário. E aqui a gente vê onde estão os seus imóveis, né? A maior parte aqui no Sudeste e região Sul. Interessante onde está cada um deles, né? E ele tem aqui a parte final do seu relatório, mostrando o que é cada um desses nomes que às vezes aparecem aí, se você quiser descobrir mais como é que eles funcionam, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere ir lá no canal Mu Notícias e se inscrever para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jump